Shani Cari Vanity, dia 15 de maio, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, 15 de maio de 2024. Contudo, o dia 15 de maio é um dia reconhecido como o fim da Sereníssima República de Veneza, quando ela cai, assim, oficialmente, né? Comemoram muito o dia 12, que é a entrada das tropas revolucionárias e toda aquela coisa ali, mas, assim, no efetivo é o dia 15, que as tropas revolucionárias, as tropas francesas, entram em Veneza, que é a capital, e ali sim, então, a Sereníssima República de Veneza cai, realmente a capitulação da Sereníssima ocorre de maneira efetiva. A gente fala sobre esse dia porque é um dia, assim, lamentável, triste. No entanto, é uma data importante para os vênetos, a gente precisa relembrar disso, não só as vitórias, mas também as derrotas, os fracassos. É necessário que a gente relembre disso para ir aprendendo com a história e, se possível, também que façamos melhor, né? Enfim, na nossa trajetória também atual, quanto descendentes de vênetos, principalmente, os trabalhos, os trajetos que a gente percorre, né? Sempre é possível a gente voltar, olhar a história, ver o que aconteceu de errado e refletir isso de uma forma positiva em qualquer ocasião da nossa vida, nos nossos projetos também. Muito bem, então, antes da gente falar do dia 15 de maio, que é o fim decretado da Sereníssima República de Veneza, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações, é importante para o canal e é importante também para você acompanhar sempre os vídeos aqui. Eu sou Fernando Menegatti, esse é o Lenguamare. Antes de tudo, eu mostro aqui para vocês o nosso Evangelho de São Marcos, traduzido em língua vêneta, a primeira publicação aqui do Lenguamare, que vem as próximas. Ele está traduzido em língua vêneta e em português também. Portanto, é um livro bilíngue, né? Principalmente para os descendentes. Assim, os descendentes conseguem acompanhar o vêneto e também a outra língua materna nossa, que é o português. É importante que a gente tenha essas duas línguas aqui que servem de referência para os descendentes brasileiros. Olha só, agora a gente pode fazer, digamos, algumas reflexões sobre essa data. Eu não pretendo trazer a história, né, enfim, que ocasionou tudo isso, porque a gente já falou um pouco, né, de toda essa ocasião, da invasão da Sereníssima. Vamos falar mais com maiores detalhes, é claro. Contudo, esse vídeo serve para a gente fazer alguma reflexão que seja útil a respeito de todo esse evento. Antes, certamente, eu vou dar uma base do que a gente vai falar aqui, e aí depois a gente pode fazer uma reflexão a respeito disso. Bom, se os séculos XV e XVI, como sabemos, foram aí séculos de ouro para a Sereníssima República de Veneza. Por que séculos de ouro? Porque foi um momento de ápice, onde a economia vêneta cresceu bastante, se expandiu, né, geograficamente também a Sereníssima República de Veneza. Então, se considera que o século XV e XVI foram séculos aí bem pujantes para os vênetos. Inclusive, uma das moedas em circulação, uma das moedas que mais circulavam aqui em território brasileiro durante o século XV e XVI era o ducado vêneto, né? O ducado veneziano. Isso mostra, de certa forma, em alguma medida, a economia, a representatividade também da economia vêneta, a importância da moeda vêneta. Circulava-se aqui também, se fazia circular o ducado vêneto. Estava falando com os novos alunos da turma de língua vêneta, a turma que começou ontem, inclusive as inscrições encerraram, né, para a nova turma de língua vêneta, e um grupo muito bacana, um grupo muito interessado. Eu sempre fico feliz quando encontro essas pessoas, né? A maior parte, é claro, são pessoas descendentes de vênetos, mas tem também algumas pessoas ali que se interessam pela história, que acompanham o canal, e isso me deixa bastante feliz. São entusiastas também da história vêneta, eles acabam fazendo o curso de língua vêneta. Olha só, né? Às vezes a gente tem pessoas que são descendentes e se importam tão pouco com a nossa cultura, com a nossa história, com a nossa língua, e pessoas que descendem, às vezes, de
portugueses ou alemães, austríacos, não sei, elas vêm para o curso porque gostam, né, gostaram da história, da cultura e são entusiastas e querem, de algum jeito, ajudar os vênetos a recuperar não só a sua história, a manter a sua história, mas principalmente a recuperar a sua língua. Então isso daqui, eu não sei, talvez seja algo assim muito gratificante, pelo menos para o Lengo Amar, e muito gratificante para mim também. Eu vejo que outras pessoas de fora da nossa comunidade se interessam muito por isso. Agradeço a todos. Então, século XV e XVI, assim, o ápice da Sereníssima República de Veneza, e principalmente econômico. Contudo, principalmente na segunda metade do século XVII, portanto, né, uma série de derrotas militares para a República, né, para a Sereníssima República de Veneza, nas diversas guerras aí que os vênetos fizeram contra os seus inúmeros adversários, e a gente sabe que o pior e o principal deles era o Império Otomano, inimigo de séculos. Eu acho que é inútil também eu ficar citando todas as guerras e batalhas que os otomanos perderam para os vênetos nos séculos anteriores. Contudo, a República de Veneza entrou numa maré muito ruim aqui na segunda metade do século XVII e perdeu uma série de guerras, inclusive para os turcos, né, os otomanos. Bom, além disso, né, o domínio continental ali da República, né, os domínios continentais da República de Veneza foram, querendo ou não, afetados, é claro, com a guerra contra o Império Otomano, essas guerras que foram perdidas, mas também esses domínios foram afetados por causa da guerra da sucessão espanhola, que ocorre ali nos períodos de 1701 a 1714, na qual os vênetos participaram seguindo a doutrina da neutralidade armada. As derrotas militares tiveram ainda tiveram um impacto negativo e, por óbvio, né, financeiro, em nível financeiro. Se a gente comparar o século XV e XVI, assim, a economia era muito forte, muito pujante, e já na segunda metade do século XVII foi assim, uma desgraça, parece que foi uma praga, né? Então tudo meio que deu errado nesse período. No século XVIII, no entanto, assistiu-se ali uma ligeira recuperação econômica da Sereníssima República de Veneza. Não foi assim uma recuperação do dia para a noite, mas ela foi, né, crescendo e não teve mais baixas, né? Ficou assim, bem melhor do que ocorreu nessa segunda metade do século XVII. No século XVIII já se tinha uma expansão econômica até bem mais agradável do que há pouco tempo atrás. Ela também se estabilizou, né? Eles não expandiram mais muito, mas também não perderam mais nada. Os vênetos, quanto os de fora, acreditavam que esse era um momento de recuperação estável da Sereníssima após essa crise a qual muitos sofreram ao decorrer dos séculos. A própria França estava sofrendo nesse período, na verdade, uma crise muito pior do que a Sereníssima. Já no século XVIII, a Sereníssima estava se recuperando do século XVII e a França estava se atolando cada vez mais, e outros estados idem. Contudo, muitos analisavam que se a Sereníssima República de Veneza se mantivesse nessa rota de equilíbrio, né, constante, ela ia voltar a prosperar. Apesar do lento crescimento econômico da Sereníssima, nesse período, disse que os patrícios, e esse era um problema que, muito assim, olhando para a história dos vênetos, é muito provável que seria regulado, demoraria algum tempo, mas seria regulado, mas era um problema. Que os patrícios mais ricos enriqueceram ainda mais, aumentando assim as suas despesas. Não é o problema que eles tivessem enriquecido, o problema é que eles aumentavam ainda mais as suas despesas, e as suas despesas estavam ligadas também quando a gente volta para o Estado. No entanto, a gente já observa que essas coisas aconteceram em outros períodos da história vêneta e isso foi regulado. Extravagâncias da aristocracia vêneta já haviam sido constatadas em tempos anteriores, quando a gente vai para a história vêneta. E os vênetos, querendo ou não, sempre regularam isso muito bem, desde o início, desde o tempo
que Veneza não era uma república e era província do Império Bizantino. Os vênetos foram se regulando automaticamente, né? Então a pergunta que a gente deve fazer, será que esse problema da extravagância, né, que estava ocorrendo na aristocracia era algo que tinha que ser regulado pelos franceses ou pelos próprios vênetos, né? Quem é que devia consertar isso? Eu acredito que era o povo vêneto e não um estrangeiro que vem de fora dizendo que precisava fazer uma coisa diferente. Bom, a gente pode constatar na história vêneta que as próprias famílias aristocráticas, elas, em alguma medida, regulavam-se muito bem entre si também, né? Não estou querendo dizer que o povo não deveria fazer algo, eu estou dizendo que as famílias também se regulavam entre si. A gente tem períodos dramáticos até entre famílias aristocráticas, períodos de guerra entre essas famílias, né? Então, com certeza, se existiam, né, alguns patrícios desequilibrados, e existiam no século XVIII, como existiram em outros séculos, também, por outro lado, existiam aqueles patrícios que estavam muito contrariados com isso e que logo mais tomariam algum partido, né, tomariam alguma decisão, assim como tomaram ao decorrer dos séculos. E vamos lá para o povo, porque o povo também tinha voz, e quando não tinha voz, né, fazia-se ouvir direito. A gente sabe que a República de Veneza era aos moldes, era uma república aos moldes de Roma Antiga, que por consequência, né, pegou a República Grega. Então não era a República Iluminista que nós temos hoje, né? Essa República Iluminista não tem nada a ver com aquilo que tinha lá aquela vez. É uma república coordenada, enfim, comandada por um monarca e rodeado de aristocratas. Isso era a República de Veneza. Por exemplo, nós temos aqui a rebelião do povo no caso do Doge Pietro IV Candiano, né? Olha só o que aconteceu nesse período aqui contra o Doge Pietro. Os vênetos decidiram organizar uma revolta contra ele. Por quê? Porque muitas dessas coisas que estavam, inclusive, acontecendo ali, que começaram a acontecer no século XVIII, né, imagino eu, como eu falei para vocês, porque o século XVII foi muito magro, e aí quando começou a ficar gordo, alguns idiotas, alguns patrícios sem noção quiseram gastar, né, a gastar tudo que não podiam. Isso mais ou menos aconteceu também nesse período aqui do Doge Pietro IV, né, que é um período bem mais para trás. Agora eu não lembro direito se foi, acho que foi no século XIII, talvez, alguma coisa assim. E olha o que ocorre, os vênetos, eles se organizaram para fazer uma revolta, o povo vêneto, né? Os seus guarda-costas, ou seja, os guarda-costas do Doge Pietro IV, não serviram de nada para aquele momento. O Palácio Ducal foi incendiado e o Doge, o Pietro IV, obrigado a sair à força, né? Ele foi interceptado na saída, incluindo alguns dos seus familiares participaram, que ele ficou assim meio, né, embasbacado, porque a minha própria família, e ele foi assassinado pelo povo, juntamente com o seu filhinho. Ele tinha um filho, se eu não me engano, tinha 7 anos, alguma coisa assim. Ele e o filho, eles saíram e ele foi assassinado, ele e o filho. Talvez ele saiu ali com o filho para tentar não ser morto e não resolveu. Então, o período era brabo, não era assim que funcionava. E olha, e os seus corpos, tanto o corpo do Doge, né, do Doge Pietro, e do seu filho, inicialmente foram destinados a um matadouro. O povo levou o corpo e jogou no matadouro, o corpo dos dois, do Pietro e do seu filho. Então, claro que depois eles foram misericordiosamente recompostos aí pelo Giovanni Gradenigo, que era um dos nobres também da Sereníssima República de Veneza, e aí foram sepultados na abadia de Sant'Ilario. Mas, enfim, o povo, foi esse o destino que deu. O povo matou o Doge, matou seu filho e jogaram os corpos no matadouro. Portanto, a gente consegue ver que, né, não é assim. Precisa vir o mocinho de fora para salvar. Não é assim que funciona. Tanto a aristocracia se regulava e quando ela não se regulava, o povo regulava. Ao final do processo revolucionário, né, muita morte no processo revolucionário que começa assim com a Revolução Francesa, mas aí depois o ataque à Sereníssima por parte dos franceses. No final de todo esse processo aqui, que os franceses causaram, muita morte ocorreu.
E a grande maioria dessas mortes foram mortes civis, não foram mortes dos políticos, né, dos aristocratas. Claro, alguns que morreram defendendo a pátria estavam corretos, né, o pior é aqueles que fugiram e que morreram de velhos nas suas mansões, mas a maioria das mortes foram mortes de civis e pessoas inocentes, mulheres estupradas, muito roubo, né, roubaram muitas peças valiosas que tínhamos na Sereníssima República de Veneza, inclusive o Bucintoro, ou Bucintoro, que era um navio, uma embarcação gigantesca do Doge, toda folhada a ouro, né? Os franceses dilapidaram aquilo para roubar todo o ouro. No final de todo esse processo, a gente já consegue ver que não houve melhora da vida da população, que era aquilo que os franceses prometiam na sua propaganda, né? Apenas uma terrível piora. Para finalizar, os pobres, a gente já sabe dessa história, somos frutos dessa história, os pobres tiveram que migrar com a fome que jamais passaram, nem mesmo em meados do século XVII, lá da restrição econômica da Sereníssima República de Veneza. Nem naquele século eles passaram fome, tá bom? Então, no fim do dia, a mudança que permitia dar fim aí aos abusos, na promessa, né, ela permitia dar fim aos abusos da velha aristocracia monárquica da Sereníssima República de Veneza, segundo os franceses, foi substituída por uma nova aristocracia, mas mais dissimulada e impiedosa, né? Então, será que o povo estava melhor antes ou estava depois? Sofreu mais antes ou sofreu mais depois? Aí a gente precisa fazer essas análises também. A minha opinião, e agora é só opinião, é que me parece que ele estava melhor mesmo com, né, alguns aristocratas, alguns patrícios que estavam se passando ali, mas com certeza iam ter a sua punição devida com o tempo, do que com aqueles que chegaram, né, com as suas leis de terror e que mataram muitas pessoas e fizeram muitas pessoas irem embora, né, sem nada, sem absolutamente nada. E eu já aproveito também para deixar aqui o Pix, né, de doação para você que quer fazer as suas doações para os desastres no Rio Grande do Sul. Não são Pix diretamente para mim, é claro, são Pix. Um é para ajudar Bento Gonçalves, então é um Pix destinado para a Diocese de Caxias do Sul, que eles têm ali um fundo para fazer isso, um fundo diretamente para esse desastre aqui. Eu deixo aqui na tela esse Pix da Diocese de Caxias do Sul, e tem um outro que é para ajudar já lá para a parte da região metropolitana, próxima a Porto Alegre, aqui é a região da Serra, lá é a região próxima a Porto Alegre, que seja viável a ajuda de um modo particular a Canoas, que sofreu bastante também, né? Enfim, você pode doar para quem você quiser. Eu deixo essas duas sugestões aí para vocês, que eu sei que são sugestões seguras. Bem, tchau, tchau, Strucon.